E hoje aqui com um convidado que vem com um mundo aqui de sabedoria, de estudo para passar para vocês que você... Pode, e pode mesmo, com imigração, sempre advogado de imigração, né? Você vai ver que pode mesmo muitas coisas. E também não pode algumas, né? Gustavo, muito obrigado. Gustavo Nicolau, gente, mestre, PhD, advogado no Brasil e nos Estados Unidos, formado pela Universidade de Chicago, professor da Mackenzie. Então, assim, teve livro dele que até virou lei no Brasil, gente. Então, vamos ouvir. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter tirado o seu tempo. Aqui. Advogado, gente, uma de hora imigração. Veja bem, advogado, uma hora de imigração de advogado aqui é no mínimo $350 por mês, se eu não estiver muito fora, pelas últimas vezes que eu tive a oportunidade de saber. E ele está aqui dando pra gente, pra você, o tempo dele de graça. Então, vamos aproveitar, vamos aprender, vamos perguntar. Nós vamos perguntar muito, né, amiga? Muito obrigado, porque eu sei que o seu tempo é valioso. Eu sei que o seu tempo vale muito e você chegou aqui todo tão simpático, né, com essa energia tão gostosa. Obrigado por ter tirado tempo para estar aqui com a gente e dividir com a nossa comunidade brasileira um pouco do muito que você sabe. Imagina, eu te agradeço. Obrigado, Andréia, pelo convite. Obrigado, Thalita. É uma honra para mim dividir, compartilhar, servir a comunidade brasileira. Eu gosto disso. Eu nasci com doses cavalares de empatia. Então, eu me coloco no lugar do cliente. Eu me coloco no lugar do imigrante porque eu sempre serei um imigrante. Né? Eu e minha esposa sempre seremos imigrantes. Minhas filhas não, mas nós dois sempre seremos imigrantes. E eu sei a dificuldade que é, né, passar essa primeira arrebentação, eu costumo chamar. Arrebentação. A primeira onda ali, né, quando você quer migrar de um país para o outro. Né? Depois que passa, a coisa em geral anda bem. Mas essa primeira, eu fico muito feliz de servir as pessoas, né, de atender os clientes, me colocar no lugar deles, né, ser 130% transparente com todos, em tudo, prazos, chances, possibilidades. Eu vivo muito bem, muito feliz fazendo desta maneira. Se eu vou ter 10 clientes ao invés de 100... Tá tudo bem. Muito bem. Continuo muito feliz com meus 10, completamente informados e esclarecidos de todo esse percurso, que é longo, mas possível. Sim. Exatamente. Sim, vamos começar então com a sua história, né? Porque você já era advogado no Brasil, já era professor lá, numa faculdade de altíssimo nível, de um padrão muito bom, e de repente caiu aqui de paraquedas, veio porque quis. Como foi que tudo isso aconteceu? Pois é, eu cursei no Brasil o mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, que os paulistanos chamam de Largo de São Francisco. Né? Quem é mais íntimo chama de Sanfran. E depois disso, né, fiz minha carreira acadêmica também no Brasil ao lado da minha advocacia. Né? Então, fui dar aula de Direito Civil como professor titular da FAAP por muitos anos, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da qual sou fã até hoje também. Eu dei aula de Direito Civil por 12 anos no curso Damásio. O curso Damásio, ele prepara advogados para se tornar juízes. Ele é muito famoso no Brasil. Eu fui, com 28 anos, eu fui diretor da Faculdade de Direito Damásio. Então, uma super honra também para mim, super legal. Eu dei mais de 400 palestras, sempre jurídicas, né? E publiquei muitos livros nessa trajetória acadêmica. E com a advocacia sempre caminhando em paralelo. Certo. Então, eu tenho mais de 21 anos, exercendo a advocacia. Primeiramente no Brasil, e depois fiz essa transição para me tornar um advogado licenciado com a OAB dos Estados Unidos, que aqui se chama Bar. O bar, passou do bar. Passou no bar, O famoso e o medo desse bar, né? Porque diz o tanto de advogado que tem que acaba a faculdade e não passa no bar. É muito difícil. O bar é muito Você já difícil assistiu de Suits? passar. Você já deve ter assistido Suits, né? Assisti. Mas é que a desconexão dele com a realidade... É muito grande? Me afastou um pouco dele, que virou Sério? meio ficção científica, né? Então, quem é do ramo... E assim, fala assim, eu achava o máximo, por favor, porque eu não sou menos. do ramo, tá vendo? Não, mas como entretenimento é super legal. E como é que foi o bar? Foi muito, muito difícil. Foi muito, muito difícil. Você já falava inglês quando veio pra cá? Sim, falava.
Só que vamos entender uma coisa, né? Lá no Brasil, quando vocês que são brasileiras e têm o português nativo dentro de vocês, aí no disco rígido de vocês, quando você ouve um desembargador falando, um juiz, é confuso, não é? Sim, claro. Porque você está ouvindo... São palavras que a gente não está acostumado a ouvir. Um vocabulário próprio. Totalmente né? diferente. Você, André, está ouvindo ali um português jurídico. E o inglês, aqui tem o inglês jurídico. Né? E ele, como é todo fundado no direito anglo-saxão, ele tem essas raízes milenares, com termos milenares. Palavras dificílimas. Exato. Dificílimas. Então foi um segundo desafio, porque tudo que eu fiz em direito aqui nos Estados Unidos, né, teve esse inglês jurídico e o bar inteiro, né, é com inglês jurídico. É incomparável a prova do bar aqui com a prova da OAB no Brasil. Por quê? Mais difícil? Absolutamente incomparável. Sim, sim. É outra... Estamos falando de outro bicho. Mas né? por que você acha isso? Tipo, Porque eles são muito rigorosos, né? Porque, enfim, são 2 dias inteiros de prova, né? Eu bombei falo com orgulho. Falo com orgulho. Muita gente bomba na primeira. Pois é. A maioria vai lá para ver como é, para poder estudar para a segunda. Veja bem, muito difícil. O inglês não é a primeira língua dele. Nunca será Não, isso. Exatamente. Isso já dificulta 50%. Sim. Mas então são 2 dias inteiros, né? E você, enfim, um número de exigências e rigor com segurança extremo, né? O tipo de roupa que você vai usar, né? Tudo. Imagina, celular é impensável, né? Fica tudo para fora, jogado num quartinho lá fora da prova, né? E são 6 horas por dia de prova, né? São 6 horas por dia, você fica lá internado num ginásio, fazendo o segundo dia é inteiro escrito, né? Não são testes, né? O segundo dia escrito. Segundo Por dia isso que inteiro. demora tanto para eles corrigirem. E depois que você passa nisso, sim, demora meses. Muito para corrigir. Depois que você eles nem passa sabem se passam. por aí meses. você fica na expectativa, olha o Vamos ver estresse. se passa. Meses esperando aquela meses. resposta. Quer dizer, uma que você pega, se você der sorte, se você não passar, você só vai pegar de novo daqui mais ou menos 1 ano. Isso. A próxima prova são ano. 7 meses de diferença. É muita coisa. E tem um ponto injusto nisso tudo, que é o seguinte, o ponto. Como você não sabe se passou ou não, e a próxima prova daqui 7 meses, você perde 3, 4, que você não sabe se você estuda ou não, porque você não sabe se você passou. Exatamente. Entendeu? Nossa, então você fica 3, 4 meses, será que eu estudo? Será que eu vou jogar meu tempo fora? Porque se eu passei, eu não preciso estudar. Depois desses 2 dias, aí entra outra prova, que é a prova de ética. É uma prova separada, em outro dia, uma prova bem longa, que somente de ética profissional. Né? Em quanto tempo você tem que retornar para um cliente, em quanto tempo você tem que dar uma resposta para o cliente. Como é que você faz para encerrar um contrato, por exemplo, com um cliente que não paga? Você não pode simplesmente falar, você não pagou, não quero mais, obrigado. Não pode, isso é proibido pelo bar. Né? Você tem que dar alguns avisos de antecedência, dar um prazo para ele achar outro profissional. É muito sério. É muito sério. E depois que passa a prova de ética, começa um escrutínio na sua vida que te garanto, né? Eu sou advogado de imigração. Para obter o green card não existe. Tá? O nível que eles descem na sua vida. Então, antecedentes criminais nos países que você viveu. Eu tive que mandar a carta do Detran de São Paulo para eles. Até o trânsito, como Detran. se comporta no trânsito. E a gente reclama do compliance, né? De mortgage. Imagina dele. Eu sempre falo, quando eu começo a falar, é muito difícil, a responsabilidade é muito grande. Eu penso em advogado e médico. Porque se você errar, se você pode ser um criminal defense, pode ir para a cadeia para sempre, por causa que ele errou ali na defesa. Um médico, se errou ali na hora da cirurgia, alguém morre. O que nós estamos reclamando do quê, Deus? Pois é. Não é? Porque às vezes quando a gente se coloca no lugar do próximo, você que tem essa responsabilidade, no caso de imigração, é grande também. Errou ali o processo, acabou, os familiares ficam no Brasil, fica desconectado. É uma responsabilidade muito grande. E lidar com a ansiedade, porque é um assunto que gera ansiedade. Né? Quem é que está num processo de green card
Que não está ansioso. Que está super tranquilo, deixa rolar, tá bom, ninguém. Não me importa, não tenho pressa, não existe isso. Não existe. Então, assim, eu tenho que andar num meio termo, né, entre muita empatia que eu tenho mesmo e muito acesso ao cliente, que eu tento ser o mais acessível possível dentro das 24 horas de um dia, né, possíveis. E também a otimização de um escritório que precisa andar e depende de mim. Então, você precisa achar um balanço, né, entre o quanto você consegue ser acessível para os seus clientes existentes, né, e o quanto você vai operar nos processos que estão andando dentro do seu escritório. Então, assim, requer um pouquinho de jogo de cintura, de habilidade. Eu acho que a docência me trouxe isso. Eu tenho essa impressão. A docência, dar aula, né, lecionar. A docência. A docência. Docência é da aula? É, a arte de ser docente, né, ser um professor. Eu acho que... Tá vendo? Eu não tinha ideia que significava essa palavra. Não, tanto que tem o famoso corpo docente, né? O corpo docente da faculdade. Né? E o corpo discente... Discente é quem? São os alunos. Os alunos. Então te preparou isso aí. Eu acho, Thalita, porque foram 17 anos dando aula. Muito tempo. Em faculdade de Direito. Né? Imagina, a primeira aula que eu dei, contratado como professor, registrado... Né, eu tinha 23 anos. Né? Só que antes disso, eu não tinha falado para ninguém ainda em público, hoje já prescreveu. Antes disso, eu dava aula, né, numa universidade bem conhecida de São Paulo, como professor assistente, só que era aula integral, era minha. Eu que ia. 4º ano, eu dava aula para o 4º ano da faculdade de Direito, da Unip, eu posso falar. Me orgulho. E o que ninguém sabia é que eu era um estudante de Direito do 5º ano. Uau. Então eu saía da minha faculdade como 5º-anista, pegava o metrô lá em São Paulo, descia na Unip e dava aulas integrais. Um ano anterior. Um ano anterior. Entendi. Porque o professor titular, ele tinha palestra, ele estava, né, muito acima na carreira, era um senhor. Então ele falou, Gustavo, dá aula lá para mim, os alunos te adoram, né? E, de fato, né, foi super bem. E isso foi me lapidando durante 17 anos. Né? Eu acho que paciência, né, jogo de cintura... tem que ter muita paciência para dar aula, gente. Muita paciência. Mas é uma paixão. Até hoje é uma paixão. Sinto muita falta. Gosto muito. E uma coisa que me trouxe essa docência durante 17 anos com jovens, me tornou um eterno jovem, né? Então, assim, conviver com essa moçada, sorrindo com ele na faculdade de Direito durante 17 anos, FAAP, Mackenzie Damasio, USP, né, Largo de São Francisco, me tornou um cara leve. Né? Eu acho que você vai lapidando ao longo da vida. Sim, sim, com certeza. E respondendo a sua pergunta, devido às circunstâncias, algumas trágicas da vida, né, trágica, acho que no singular, passamos por uma tragédia, né, na minha família, e acho que isso mexeu com a gente no sentido de valores. Né? Será que está tudo bem? É isso mesmo? Você chegou lá, Gustavo, você está com bem menos de 40 anos, quando a gente decidiu vir. Você está com bem menos de 40 anos e já fez tudo isso, já está com o escritório, mas a gente está feliz, a gente está legal da gente criar nossos filhos aqui no futuro? Acho que esse foi o questionamento. Isso foi a pegada. E aí a gente decidiu fazer essa transição. E uma coisa, acho que vale muito a pena para aqueles brasileiros que reclamam que o Combo Card não chegou em 60 dias. Entre eu decidir e conversar com um professor queridíssimo do Mackenzie sobre como me tornar um advogado nos Estados Unidos, né? Como exercer a advocacia nos Estados Unidos. Desta conversa que eu tive com ele, ao cartão do bar estar na minha carteira, levou exatamente uma década. Uma década? Uma década. Então, entre 10 anos. E aí, você tem uma consulta com um cliente, né? E a esposa dele ali, impaciente. 60 dias. Ai, mas tem que esperar 90 dias pro work permit, sabe, gente? Você olha para aquilo e fala, meu amor, eu esperei 10 anos. Valeu a pena, Gustavo?
Olha, como é que vocês estão aqui hoje? Tá amando? Não, muito mais do que amando. A gente já morou em San Diego, Miami, Chicago, onde eu estudei, e a região da Grande Orlando, vamos chamar assim, né? Tá muito mais do que valendo a pena. O meu grande arrependimento é não ter vindo antes. Né? Ai, que legal. Não ter vindo antes. A gente tem uma vida aqui, não estou falando de dinheiro, de coração aberto, não estou falando de dinheiro, estou falando de viver. Segurança. Eu acho que a segurança deve ser o segundo ou terceiro item. Qual que é o primeiro? Todo mundo me pergunta isso, né? Gustavo, tantos anos aí, as 2 filhas já nasceram aí, né? A minha mais velha vai fazer 10 agora. Qual é a coisa mais legal de morar nos Estados Unidos? É a segurança? Aí eu falo, não, acho que a segurança eu acho que é o segundo ou terceiro. O número 1 é, nos Estados Unidos, você pode ter um ofício, trabalhar de maneira moderada e com isso ter uma vida digna. É verdade. Ponto. É isso. Esse para mim é o American O trabalho é valorizado. Dream. Esse é o American Dream. Porque a minha vizinha é enfermeira, tem uma casa muito boa, 4 casas para baixo. Minha vizinha, olha só, a enfermeira Querida tem amiga. casa do lado do advogado. Isso é raro no Brasil. É quase Só inexistente. é inexistente, é só se... Aí veja, aí mais né, 4 casas para baixo, você pode ter uma house clean, uma dona de empresa de limpeza, você pode ter um pintor, você pode ter qualquer pessoa. Tem o Rafael, um colombiano queridíssimo, educadíssimo, que ele tem uma empresa que ele criou, que ele vai na sua casa e troca o óleo do seu carro. Olha aí. só. A esposa é enfermeira, americana da Gema. Se você junta os 2 incomes deles, ele tem uma casa, Você junta a um renda barco, dos dois. um jet ski, viaja para a Colômbia para ver a família, tem um carro excelente, 7 No horas ele está Brasil, em casa você não com os consegue filhos. fazer isso. tem Não uma vida consegue. boa. No Brasil, gente, em São Paulo, você vendo? conhece São Paulo, eu sou de lá de Osasco, você também, enfim, não de Osasco, mas de São Paulo. Nós sabemos que para você ter uma casa boa, você ter um jet ski, um barco, poder viajar para o seu país, você tem que ganhar, no mínimo, eu diria que mais de 50 mil reais por mês. Isso. Não é? Mais. Mas eu conheço pessoas que estão ganhando média 80 disso. e não- Se e tiver não- criança, eles estão dividindo um carro. Paga na ponta do lápis. Um carro, porque só a escola das crianças é mais que 10 mil reais por cada mês. escola por mês. Aqui é no ano você acha uma escola privada de 10 mil dólares. E aí você tem um trocar problema dinheiro adicional. por É dinheiro. um absurdo. Você comprou o barco, você loucura. conseguiu comprar o barco no Brasil, E a gasolina? tudo bem, ele está no Guarujá. O Guarujá hoje, né, eu tenho conhecimento de causa de viva voz ali, tá? De plena. O Guarujá tem piratas. Vou repetir porque as pessoas levam uns segundos para ver. Piratas? Como assim? Explica isso pra pessoas nós. que roubam Sim, barco. piratas modernos. Então ele vão lá sobe e num roubam. jet ski roubado, que nem aqueles ladrões de motocicleta. Tem 2 ladrões que sobem num jet ski. E pega. Se você tá com o seu iate, com o seu barco, né, ele se aproxima, pulam para dentro, você vai fazer o quê? Chamar a polícia? Falar, eu tô aqui no meio do Atlântico, olha, a coordenada é tal. Você tá rendido. Tá Então, rendido. assim, eu escrevi um artigo para a Folha antes de vir para cá, eu falei, o Brasil é uma grande renúncia. Porque você renuncia ao prazer de ir para a praia, até porque leva 8 horas para subir e para descer para o Pra Guarujá. Santos. Aí não. Meus pais, com 80 anos, acabaram de voltar da praia e me falaram do último feriado, levou 12 horas para É um subir. absurdo. Então, assim, você vai renunciando Você vai a renunciando. sua vida, no fim das contas. E a frase que mais me define esta vida no Brasil é: para ter uma vida boa, você tem que antes ter renunciado à sua vida inteira. Sim. Então, o sujeito, para ter uma vida, Mais ou menos na velhice. ele trabalhou que nem um louco, que nem um doente, né? Trabalhou até as 10 da noite, pegou a marginal parada, com medo, né? Olha, ele sabe a realidade da Sabe, passou a por realidade isso. do Eu sou Brasil. nascido, crescido, criado, casado em São São Paulo, Paulo. capital. Sabe o que eu né? achei legal que você falou ali? Essa pessoa está em casa 7 horas da noite para estar com as crianças. Quer dizer, aí você vê tudo que ele já passou. 7 horas da noite para ele é um horário bom. Tem gente que reclama de chegar em casa. Cheguei muito tarde, 7 horas da noite. Ah, sim. Quer dizer, o que ele estava, né? Porque você está trocando ali o tempo para um ganho.
O que ele estava abrindo mão antes era muito mais do que isso. 7 horas começava a aula, Thalita, na Faculdade de Direito do Mackenzie, que eu amo, hein? Que eu amo, deixo bem claro. Só que 6h50, 7 horas... Era o horário que começava. Era a primeira aula do período da noite. Você não chegava em casa até? Não, para eu entrar na minha casa era por volta de 11h40 da noite. E saía que horas? Então, se eu tinha aula no dia seguinte, para pegar a marginal, para pegar tudo aquilo, eu tinha de acordar mais ou menos 5h20, 5h40. Ai, gente, esse é um absurdo. Gustavo, percebeu? você falou sobre a questão do livro, né? Um dos livros que você escreveu entre os mais de 20, né? Teve um que fez um sucesso tremendo, que virou lei no Brasil. Eu tô curiosa para saber qual foi esse. Pois é. Quando o Supremo Tribunal Federal decide algo, ele tem uma maneira de decidir que torna aquela decisão vinculante. Certo. Então, acabou. Porque aqui no Direito Constitucional Americano, eu tive uma aula com o professor Gerald Rosenberg, eu lembro, em Chicago, e ele falou para mim, ele falou, alguém tem que dar a última palavra. Certo. Não tem jeito. Você reclama, você gosta, você não gosta, o STF é isso, é aquilo, mas alguém tem que falar. Chega. Vai ser dessa maneira. Assim como em casa é a esposa. Certo? Claro. Óbvio. Um advogado inteligente já entendeu isso. Ficar brigando com imagina, né? Você só se conforma e fica quieto, né? Então, assim, um dos meus livros, né, foi uma tese que a gente escreveu no Largo de São Francisco, tinha um corpo de pesquisadores que a gente contratou, e eu fui ali orientado por um professor de Direito do Largo de São Francisco. E esse professor, então, a gente falou, vamos fazer uma tese inovadora sobre um determinado assunto, e publicamos a tese de doutorado nesse assunto. Né? E esta tese, ela foi expressamente mencionada, né, pela Suprema Corte do Brasil, o ministro Celso de Mello, para decidir aquele case. E com isso, então, como era uma decisão vinculante, o que foi decidido ali, né, virou lei na prática. Não é uma lei com número, não é uma lei do Congresso, mas ela tem o mesmo efeito. Sim. Ninguém pode discutir sobre isso aqui mais. Acabou. Então a gente ajudou a empurrar um pouquinho nesse sentido o Brasil para frente, né? Espero, né? Foi por isso que você foi lá no Jô. Aí o livro realmente ele explodiu, né? Graças a Deus, de vendas. Qual o nome do livro? Um livro jurídico, né? 2 foram nessa esteira. Um foi Medidas Provisórias, o Executivo que legisla, bem técnico em direito constitucional. E o segundo, que eu amo, chama Casamento e União Estável, Diferenças Práticas. Então, havia uma grande diferença entre casar e juntar no Brasil. Sim. Havia. Tá? Não há mais. Né? E foi exatamente isso que a gente defendia na tese, né? Essa equiparação. Porque o que me importa se por exemplo, a Andréia tem uma certidão de casamento com o Roberto e a Thalita não tem uma certidão de casamento, mas vive feliz e com os filhos com o Mário. Não me importa isso. Se tem um papelzinho chamado... Não importa que na vida prática são situações idênticas. Certo. E que têm que ser tratadas de maneira idêntica. E não era, absolutamente não era. Então... deu certo, a gente foi uma honra, fui no Jô dar entrevista sobre o livro, ele, né, brincou muito, aquele jeitão dele, foi um marco muito legal, não é pouca coisa, é legal você ser entrevistado pela sua profissão, pela sua carreira, né, nesse talvez o maior entrevistador, né, que a gente já teve. Então foi muito legal, foi uma honra eu ter feito isso. E quando a gente foi para Chicago, teve uma grande decisão que a gente teve que tomar, né? E que para nós foi muito... Vocês saíram do Brasil para Chicago? Sim. A gente antes já havia morado em Miami, antes eu já havia morado em San Diego, na Califórnia, que ao contrário do que os WhatsApps dizem, tá muito bem, obrigada. Tá muito bem. É o maior PIB dos Estados Unidos. Ninguém fala isso. De longe é o maior PIB, a Califórnia. É maior que Nova York. E Nova York é injusto comparar, porque Nova York está de cara com a Europa. Califórnia está lá do outro lado. Enfim, está muito bem, obrigada. É linda, maravilhosa. Mas não dá. Só que não, dá, super dá. Só que a Califórnia tem pedaços pequenos, assim como Helsinki, assim como Berna, assim como Estocolmo, em qualquer lugar do mundo que você for,
Se você for com o seu celular, você vai achar lugares ruins. Exato. Sim. Aí as pessoas filmam só um pedacinho de Los Angeles, que chama Skid Row, que é a Cracolândia deles, manda no grupo de Zap e fala, olha a Califórnia como tá um desastre, não vá para lá, os comunistas tomaram conta e tá... Meu Deus do céu, eu não devo saber. Mas enfim, olha que coisa interessante, acho que vale como exemplo, né? Eu passei em 9 universidades para fazer a Law School. Eu bombei, falo de boca cheia para os jovens hoje, quando eu dou palestras em faculdades de Direito no Brasil, eu falo, né? Eu começo com as minhas derrotas. Sim. Que legal. Eu bombei em Harvard, eu bombei em Stanford, eu bombei em Yale, eu bombei em Columbia. Mas eu passei em Cornell, em Duke, em Chicago. Eu passei na Virgínia, que foi a escola do Thomas Jefferson. A derrota, sabe quando tem um ditado que diz, the failure is when you stop trying. Você só falha, só é considerado uma derrota quando você para de tentar. Aí sim é uma derrota. Porque enquanto eu tô bombando, mas tô tentando, eu ainda não falhei, eu ainda não fracassei, porque eu ainda estou tentando até que eu acerte. E você bombar, acertou, viu? E você fracassar, faz parte. É um privilégio de quem foi lá e deu a cara. Verdade. De quem tentou. Tem amigos meus que, com todo o meu respeito, nasceram, cresceram, estudaram, estão até hoje em Alphaville, trabalhando na empresa do pai. Exato. Estão lá quietinho, tá bom, tudo bem. Talvez eles não tenham tantas derrotas quanto eu tive na vida, porque não deram a cara, não foram ver o mundo. Talvez não estão tão felizes. Para aqueles que estão, tá tudo bem. Super. Mas para você que precisa desses desafios, que tem meta, você precisa disso. Sem isso, nós não somos quem nós somos, entendeu? Exato, é verdade. É muito importante isso. Porque o trabalho é duro. Mas a conquista vale a pena tudo. E o mais importante nessa jornada, o aprendizado é incrível. É incrível. É isso que conta muito mais do que a conquista. Mas olha a decisão dificílima, me perdoe te interromper, que a gente teve que tomar, né? Ali, a gente não teve ajuda de pais e mães, né? Foi exclusivamente com o nosso esforço. Quando a gente veio para cá, você tem que fazer a conversão em dólar. Eu ia chegar sem nenhuma oferta de emprego, sem nada. Uau. Eu ia fazer a faculdade de Direito lá em Chicago, que custa é um absurdo. 70 mil por ano. É um absurdo. Só o curso. Isso em real já é... Na época era o que já? Umas 3 vezes mais? 4 vezes? E aí vem um e-mail. Deixa eu só fazer um parênteses. University of Chicago é top 4, top 5 em qualquer ranking. E top 10 do mundo. University of Chicago. É maravilhosa. Aprovei, foi de longe o maior ranking que eu peguei foi University of Chicago. E vem uma carta da University of Virginia. Boa pra caramba, bastante suficiente. Só que se você for olhar o ranking, a Law School deles talvez esteja em 20º, em 18º. Só que vem uma carta dizendo, para você aceitar a oferta da University of Virginia, nós estamos te oferecendo um desconto de 30 mil por ano. Jesus! E eu vou encurtar a história e depois de muito refletir, eu falei, não quero. Já que eu vou fazer. Eu vou na melhor. Porque eu não quero lá na frente falar, caramba, eu economizei 30 conto, cara. E abri mão de meu University of Chicago, né? Não vou. Então a gente, imagina quando eu mandei, eu lembro até hoje, é o dia que eu cliquei na resposta. Que está escrito, I respectfully decline your offer. Uau. Então eu tive que negar uma bolsa de 30 mil ao ano. Com muito respeito, eu não aceito a sua oferta. Isso, eu respeitosamente declino isso. Da sua oferta. E eu tive que fazer isso porque eu falei, não, né, como diria Fernando Pessoa, vai fazer, seja inteiro. Né? Vai inteiro naquela missão. E se ela falhar, a gente vai tentar outra, mas você vai ter a tranquilidade na sua cabeça de que você fez de tudo. É verdade. E quando a minha segunda filha nasce em Chicago, né, eu lembro até hoje que, né, responsabilidade extrema que eu tenho de vida, pais em geral são assim. Ao invés de eu ficar feliz, emocionado que minha filha nasceu na cidade mais linda dos Estados Unidos, ela nasceu, eu falei, Gustavo, puta vida, nem emprego você tem, cara.
Você não tem nem emprego, cara. Essa é a segunda filha, né? A primeira já tinha nascido. Puta merda, você não tem nem emprego, cara. Né? Abri um sorriso, né? Recebi minha filha ali no mundo. Falei, seja bem-vinda à vida. A sua esposa já trabalhava? Como diria Caetano, né? Venha conhecer a vida. Tem uma música do Caetano que ele fala isso. Sim, psicóloga, né, bem focada na área dela e faz isso até hoje, né, bastante focada na área dela, faz isso com muito paixão, com muito amor. Então, pelo menos isso então, ajudava um pouco, né? Muito, sim, ajudava. Apesar de que na época ela trabalhava para o Brasil, então entra em reais também. Oh my God. E olha que legal, gente, acho que a gente depois de tá chegando pertinho dos 50 anos, você começa a falar para os jovens, né? O meu primeiro emprego, já com 2 mestrados, um doutorado, e 8 livros, 15 livros e 400 palestras. O meu primeiro emprego nos Estados Unidos, tipo o Suits que você assiste lá, era um escritório daquele, o gerente dos advogados me chamou e falou, ó, aqui tem uma regra muito simples, que é o novato você empurra o carro do café às 2 da tarde. Então eu parava às 2 da tarde, o que eu estava fazendo, e tinha um carrinho de rodinhas. De verdade mesmo? De verdade, um carrinho. Você ia empurrando. Eu achei que eles estavam usando uma metáfora. Não. Coisa. Não, literalmente café, era isso. Aí tinha aqueles adoçantes, creme, não sei o quê, empurrando. donuts. E eu ia passando de sala em sala oferecendo para os advogados. Alguns muito mais novos que eu. Não, e você com essa carga, com essa bagagem toda. Não, com essa bagagem toda, gente. Escreveu livros, foi no Jô Soares, implementou lei no Brasil. Teve que ser humilde o suficiente para saber que ele estava começando. Realmente, exatamente. Humilde o suficiente para aceitar o processo. E fazia isso sorrindo. Porque eu estava fazendo pelas minhas filhas. Ai, que legal. Para dar para elas uma vida diferente, que eu acho melhor. Tem gente no Brasil que fica brava comigo, né? Quem é você para dizer que é melhor do que a minha vida? Não tem razão, mas o que eu acho melhor. É o que eu acho, né? Para mim, para minha família para é minha melhor. família. E eu, assim, saber que as minhas filhas vão crescer aqui, que elas têm o inglês nativo, em second language português, a third é o espanhol, porque pega que é inacreditável. Com 2 cursinhos de espanhol, 10 anos tá falando espanhol. Porque quando você é bilíngue, já a fourth language, é impressionante a conexão que elas fazem, né? Então, assim, saber que elas vão crescer aqui e elas vão fazer um bachelor's e com isso eu tenho quase a certeza de que elas vão ter uma vida digna. Eu já vou morrer muito mais tranquilo feliz quando chegar a minha hora. Enquanto meus amigos no Brasil, com 60 e pouco, ficam falando, não, eu preciso trabalhar porque eu quero deixar uma casa para minha filha, cara. Tipo, aqui, você já ouviu um americano falar isso? Não. Ele te responde, ela compra. Mas é porque aqui é fácil. Aqui nós não precisamos se preocupar com isso. Percebeu? Aí volta para aquela... Você falou algo muito importante que eu nunca escutei antes. É isso aí mesmo. Esse é o American Dream. Uau! Eu nunca elaborei, nunca pensei nisso. Por que o pessoal do Brasil se preocupa tanto? Meus pais são assim mesmo. Deixam de aproveitar. Eu fico o tempo todo, mãe, vai viajar, vai aproveitar, você já trabalhou tanto. Não, porque a gente tem que deixar as coisas para vocês. Para mim, não. Tá no software da sua mãe. É verdade. A dificuldade que é você ter uma vida digna no Brasil. Então, eles tá na cabeça dela. Mais então, ou menos caminhado. Eles ficam desesperados e trabalhando e deixar. Minha mãe hoje, né, com 80 anos, eu quero deixar uma casinha para as minhas netas. Eu falei, mãe, obrigado, mas não se preocupe tanto, porque meio que não precisa. Não é necessário. Elas vão comprar a casinha delas, vai pagar 3 mil o aluguel lá, o mortgage delas. Vai pagar 2.500. Exatamente, mais barato que aluguel, o mortgage. Entendeu? Então fica tranquila, mãe, não se preocupa com isso. Então tem esse software embutido nas pessoas. E aí, continua, que eu tô aqui, querendo saber Aí eu mais. trabalhei em vários escritórios, né? O pessoal fala assim, nossa, é difícil, né, Gustavo, o sujeito se sujeitar a fazer o bar, a fazer a law school, a estudar tanto. Eu falei assim, olha, é difícil. Só que você quer saber qual é o mais difícil? Mais difícil que isso é o advogado brasileiro, que é todo pomposo, data vênia, vossa excelência, né?
O mais difícil para esse advogado brasileiro vir para cá, acho que não é. Esse é o segundo mais difícil. Estudar que nem um doido depois de velho para tirar o bar. O mais difícil é pagar o pedágio que eu paguei. É você entrar como empregado num escritório, cumprir das 9 às 5, tomar ralada de advogado que tem quase a metade da sua idade. Servir café, tomar ralada de cliente. Né? O seu chefe fica bravo com você porque você atrasou 25 minutos aquele dia, quando teve um acidente na I-4. Ganhar 20 a hora, né? Que na época era o mesmo salário que o McDonald's. Trabalhar 8 horas por dia. Muitas semanas não receber. Uau. É essa renúncia que é difícil o cara tomar. É essa renúncia na alma que é difícil a pessoa ter. Né? E foi a que eu tive. Você sabe que você é capaz de fazer muito mais que isso. Só que nessa esteira, nessa estrada, tá? Se te gosta de português, aí esteira é o caminho que o navio deixa atrás dele. Entendi. Chama esteira. Sabe aquele caminho que ele deixa? Sei. Então, nessa fica por um tempinho ainda. Fica um tempinho ali. Qualquer barco, né? Que deixa assim, nessa esteira. Então, nessa esteira, né, nessa estrada, comendo pó, né, eu me formei. Eu ganhei um ofício novo. Eu saí, né, eu entrei um professor de direito e advogado no Brasil e saí lá do outro lado, advogado licenciado, com uma boa experiência em direito imigratório em outro país. Então, esse caminho, esse trajeto dificílimo que eu passei, me lembra um pouco o parto, né? Aqui só tem parto natural, né? Ou normal, vamos chamar assim. Não é normal. Esforçam um pouquinho. E aquele esforço que a criança tem que fazer, né? Depois eu fui ler, ele tem 1000 benefícios para a criança. 1000 benefícios. Já cria resiliência desde pequenininho. Com muita educação, o lugar que a criança passa para nascer, ele está cheio de bactérias, ele está cheio de infecções, sei lá, vermes, whatever seja. Que um corpo de uma mulher adulta lida muito bem com eles e mata sem não ficar nem sabendo. E a criança, ao pegar tudo isso e se esforçar para passar ali, ela vai criando os anticorpos desses problemas que ela enfrentou ali já. Então ela sai do outro lado, que é a vida, mais preparada, mais forte do que a criança da cesárea, com imenso respeito a quem faz a cesárea, até porque não fui eu que fiz o parto, né? Não foi no meu corpício, né? Então, assim, quando eu saí deste parto, que durou anos, né, trabalhando em muitos escritórios, literalmente, alguns não me pagando, literalmente. Tá? Outros tirando a arma da gaveta para esperar o cliente que estava indo tirar satisfação, porque o caso foi negado. Eu vi a arma, eu falei, gente, eu estou no escritório de advocacia, mesmo nos Estados Unidos, né? Então, assim, não foi pouca coisa que eu passei. Eu voltei várias sextas-feiras, que é quando se paga salário nos Estados Unidos. Eu voltei várias sextas-feiras para casa sem o salário. E sem explicação nenhuma. Gustavo. Sem explicação nenhuma. Nenhuma. E assim, então, semana que vem eu pergunto, porque também, né, eu não quero perder esse emprego, porque é onde eu estou aprendendo, também tem um valor para mim. Exato. O imigrante, ele fica refém. Enfim, e aí eu saí do outro lado e hoje eu sou advogado licenciado nos 2 países, eu sou fundador de um escritório de advocacia, de imigração, que fica em Winter Garden, que se chama Green Card US. Temos uma equipe toda trabalhando lá. É a minha segunda casa, porque é um ambiente, isso quem fala são eles, a equipe fala isso, é um ambiente gostoso, organizado, leve, sem enormes cobranças, porque tudo, como tem um procedimento, né, tudo com extrema gentileza, tudo com calma, a gente vai resolver tudo. Eu trabalhei com o Alexandre de Moraes, hoje ministro, alguns não gostam dele, eu também respeito, mas eu trabalhei com ele. Ele era meu professor e ele foi ser secretário de Justiça do então governador Geraldo Alckmin. Imagina um mundo como dá voltas. Né? E quando eu fui, né, trabalhar com ele, ele abriu mão, imagina só você, tá? Ele abriu mão de um cargo como promotor de justiça que ele entrou com 26 anos e passou em primeiro lugar. Uau! Deve ter 12 mil candidatos.
Então, assim, pode falar o que quiser dele. Primeiro lugar, só que 12 mil ele é um cara muito inteligente. Um advogado que se forma hoje sem ter lido um livro dele, com todo o meu respeito, não se formou. Porque ele é uma referência para os advogados. Então, eu falei, professor, pelo amor de Deus, eu lembro que eu fui na salinha dele, professor, pelo amor de Deus, professor, o senhor vai abrir mão de uma carreira no Ministério Público de São Paulo? Tem gente acampando na frente do Damásio para entrar no cursinho preparatório para tentar entrar entre os 12 mil. Você foi o número 1. Você é inamovível, salário irredutível, ganha bem, estável, vitalício, trabalha quanto quer. Na real é isso. Trabalha quanto quer. Você vai assinar a renúncia para ser secretário de Justiça, cargo qual o senhor pode ser demitido em uma semana. Se o governador falar, eu não tenho um acordo novo aí com o PFL, então eu preciso desse cargo aqui, tira ele. Acabou. E ele esperou acabar. Falou, Gustavo, segunda-feira você começa a trabalhar comigo lá. Secretaria de Justiça, pátio do colégio, número 1. Parênteses, para quem não é de São Paulo, é o primeiro endereço da cidade de São Paulo. Primeiro. Padre Anchieta trabalhou lá. Nem me perguntou se eu queria, se eu estava trabalhando. Falou, segunda você começa comigo. Segunda coisa. Olha agora. Tá preparada? Faz 23 anos, tá? Ele falou, um dia eu vou ser ministro do STF. Agora, não se conquistam novos continentes sem perder a vista da costa. O homem hoje é ministro do STF. E o imigrante tem que fazer isso. Ele tem que perder a vista da costa. É verdade. Tem que perder a vista da costa. Não, esquece o passado. Acabou. Não Agora, venha qual querer que é o meu imigrar voto? beirando a costinha da Ilha Bela ali, Porque bonitinho. eu sou isso, eu sou um professor, eu sou querer esse respeito e chegar aqui e já querer, né? Não. Você tem que passar pelo processo, conquistar. Gustavo, mas olha só, eu não quero perder a oportunidade de fazer algumas perguntas sobre imigração. Bora, tá tão gostoso o papo aqui. Eu sei. Olha, no Jô teve 2 blocos. Porque não conseguiu terminar em um. Porque o papo rolou tão gostoso e ainda no fim teve aquele sonoro da plateia, né? Exatamente. Mas quem sabe a gente não combina uma segunda. Com certeza, porque dúvida. eu tenho certeza que nessa história tem mais coisas pra gente aprender aí com você, tá? Exato. Mas eu ficava 2 horas só Bora. na história. É que hoje a gente tem 5 gravações, né? Na Então próxima, você já na a terceira próxima. tem mais 2. Mas a gente vai chegar uma hora que a gente vai poder Vamos ficar 2 conversar horas de aqui. imigração. Agora vamos conversar um pouquinho sobre imigração. A gente vê hoje, né, na época que nós viemos para cá, quanto tempo você está aqui já? Primeiro pouso, bom, eu morei em San Diego em 97, né, mas foi bem eu depois cheguei em disso. 95. Tá, Então, 2012, quase 30 anos, 28 anos, enfim, 26 anos. O que acontece? Naquela época, as pessoas que vinham para cá, a minoria era como você. Já formado, já com uma carreira. Naquela época, as pessoas que vinham para cá eram pessoas que eram jovens, estavam começando agora, vinha para tentar enriquecer, era uma outra mentalidade. O que eu vejo hoje, principalmente aqui na Flórida, é uma gama de pessoas que vêm para cá já totalmente formados, profissionalizados no Brasil. São advogados, são ortopedistas, são médicos, são dentistas, pessoas que já têm uma vida formada e muda para cá não por causa do dinheiro, mas sim porque quer uma vida melhor, né? Quer dar uma segurança para os filhos, quer dar um futuro melhor para os filhos, qualidade de vida. E aí eles já vêm para cá com todo esse tipo de visto, EB2, EB5, né, EB2, EB5, vou tentar falar em português o máximo possível. EB2, EB5, você falou EB5 2 vezes. EB2, EB5, De novo, EB2, terceiro. EB5. EB5, é que você queria falar em português. Eu tô falando inglês, Ai, meu Deus, tô falando, tá vendo que loucura? Nosso pai, é verdade. A cara dele. Todo mundo aqui tentando seguir, né? Mas eu não tô falando EB2 2 vezes. Você falou, mas você falou assim, você tá falando EB2 2 vezes. Você falou EB5. Eu falei EB5, eu não falei EB2 2 vezes. Falei EB5. Tá difícil, vamos inglês. continuar. Vai. Avança. É verdade. Aí o que acontece? E tem muita gente que vem com visto de habilidades especiais e todas essas coisas. E isso, eu lembro que teve uma época, há anos atrás, que muitos vistos EB5
foram negados. Porque não é um visto tão simples e qualquer pessoa, qualquer advogado consegue fazer. Então, fala um pouquinho sobre essa questão desse brasileiro que quer imigrar para cá, qual que é o tipo de planejamento, o que ele pode esperar, como que funciona, quanto tempo, o que você tem visto, o que você acha com a sua experiência que vai acontecer agora para frente, porque a demanda de brasileiros vindo para cá aumentou muito. E eu sei que existe um número de, os Estados Unidos vai dar tanto vistos desse para brasileiros, tanto para ir, porque tem que dividir, tem toda uma pegada atrás de tudo isso que os brasileiros, os imigrantes não sabem. Então, em apertada síntese, ai que gostoso, né? Fluiu. Então, assim, de maneira muito resumida, você tem a primeira premissa que o brasileiro tem que ter em mente. Os Estados Unidos precisam de você. Os Estados Unidos precisam de imigrantes. Desesperadamente. Diz o brasileiro lá na Faria Lima, é verdade, os Estados Unidos precisa de gente para limpar a privada. Sim. Também. Mas ele precisa proporcionalmente muito mais de engenheiros, de médicos, de profissionais de TI do que de gente para limpar a privada. Proporcionalmente, eu estou dizendo. Tá. O engenheiro aqui, ele tem 12 ofertas de emprego constantemente abertas para ele durante a vida inteira profissional dele. 12. Isso significa que ao longo da carreira ele podia escolher entre 12 ofertas. Então, primeira premissa, os Estados Unidos precisam de você. A economia americana, esse é o ponto, ela é tão forte que ela suga toda a mão de obra existente. Então quando você vai no Olive Garden, tá cheio de mesa vazia e fila de 1h30 lá fora, não é porque falta mesa, é porque falta garçom. Falta garçom. E isso se replica em toda a escala profissional até chegar no engenheiro head de uma empresa de tecnologia. Tá. A economia americana suga toda a mão de obra disponível. Para a economia americana continuar a crescer, só tem uma maneira: imigração. Não é à toa que a imigração nos Estados Unidos existe há 300 anos, 200 de maneira organizada, e continuará existindo, porque para crescer eles precisam, é tipo a gasolina da economia, eles precisam dessa mão de obra estrangeira. Se for qualificado, ainda melhor. Que medo, os republicanos vão assumir na próxima eleição, talvez. Se você é uma pessoa bem informada no Brasil, os republicanos, os projetos de lei são sempre para aumentar o número de green cards baseado na sua carreira e diminuir o número de family-based. Da irmã, do tio, do primo que é americano, então eles querem diminuir o family e aumentar exatamente esses que é baseado na sua meritocracia. De maneira muito simples, o EB1 é para os gênios, tanto que eles chamam de extraordinary ability. Yes. O EB5 é para os muito ricos, porque você tem que fazer um DOC. Thalita já fez um DOC de $800 mil na vida? Fez um PIX. Você tem que fazer um PIX de 800 mil. Esse é o EB5, é o EB5, lá na outra ponta. Tá? O EB3, estou no meio agora, já vou chegar no mais popular de todos. O EB3 precisa de um sponsor, uma empresa que fala, eu preciso desse estrangeiro. Isso não é uma cartinha, é um processo que ela tem que passar. E não pode ser a sua própria empresa. Não pode ser a sua nunca, nem do seu marido, do seu tio, do seu pai. É um processo. Tem uma pergunta no form, esta empresa é de alguém da sua família? Exato. E obviamente a gente não pode mentir. E tem o EB2. O EB2, National Interest Waiver, olha o nome, ele te dispensa de um sponsor, waiver, porque você é uma pessoa de interesse nacional. E uma pessoa de interesse nacional não precisa ser o gênio do EB1. Ele pode ser um cara que teve um certo sucesso na carreira. E se você é da área STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM,
Ciência, engenharia. Tecnologia, engenharia e matemática. Era STEM. A imigração falou no manual do julgador. Se você digitar no Google, você acha. Ela falou, eu dou preferência para essas pessoas. Por quê? Porque os Estados Unidos é bonzinho? Não, porque ele sabe que ele precisa muito de pessoas nessa área para crescer. Lembrando que a letra S de ciência, de largada, já envolve todo mundo que é da área da saúde. Fisioterapeuta, nutricionista, dentista, ortopedista, enfermeiro, médicos. Tá? A gente tem 100% de approval de médicos. 100%. Eu nunca tive um negado médico. Porque em EB2. A gente precisa de muitos médicos aqui. Se você tem é da área de TI, enorme. Toda a turma de TI, IT, né? Que seria. todo mundo da área de IT, toda a turma de engenharia. E quando entra em matemática... Supply chain, que é engenharia. Você fala assim, puxa, mas matemática é só o professor de matemática. Que nada, toda a turma da área de finanças. Gente, isso aí é muito importante. Minha filha ficou... A escola anterior, que era uma escola top. Escola top. Tem artista na escola da minha filha. Tipo, escola top, que é uma escola Arizona. muito bem renovada, em Arizona. 6 meses sem um professor de matemática. Não tem. 6. Você sabe que é você pagar um absurdo para uma escola e eles não conseguirem achar um professor de matemática? Não tem profissional, é isso que eu falo. Não tem! Qualquer conversa sobre os Estados Unidos, pro pessoal que está no Brasil, qualquer conversa de boteco que você vai ter sobre os Estados Unidos, eu sempre dou a dica. Quer pagar de entendido? Começa com a frase, pois é, os Estados Unidos não tem mão de obra, logo... Aí você pode colocar a frase que você quiser depois que vai funcionar. Porque é uma premissa americana, eles não têm mão de obra. Por isso que eles valorizam tanto a mão de obra. E por isso que ela é cara. Porque ela é escassa. Não, Gustavo, mas são 300 milhões de americanos. Sim, mas para o tamanho da economia, é pouco. É pouco. Atenção, a economia da Califórnia é maior que a economia do Brasil. Dados do Cara, isso é um FMI. absurdo. Dados do FMI. Isso é um absurdo. O PIB da estado. Califórnia é maior que o PIB do Brasil. O PIB de Nova York também é maior que o PIB do Brasil. O PIB do Brasil empata, ali nos centavos quase, com Flórida e Texas. Tá? Não estou falando dos dois juntos. Ele empata com a Flórida e ele empata com o Texas. Então, se fosse uma lista Isso aí... é um absurdo. Acho que a Califórnia seria o quarto maior país do mundo de PIB, ou o terceiro, se ela fosse um país. A University of Chicago... Vou falar, gente. Fala. Se solta, né? Solta. A University of Chicago, se fosse um país, seria o quarto país do mundo em prêmio Nobel. Uau. Oi, gente, sabe que eu sempre falo isso para todo mundo. A diferença do Brasil e dos Estados Unidos é que aqui a mão de obra é valorizada, o produto desvalorizado. No Brasil o produto é super valorizado e a mão de obra é desvalorizada. Mas hoje você me trouxe um clareamento tão grande, o porquê que aqui a mão de obra é valorizada. Porque não tem. Porque não tem. E sempre em economia, desde A Adam economia Smith. é muito rápida, a economia é muito para frente, roda muito aqui. Desde Adam Então, Smith, tem. né? Na Riqueza das Nações, um clássico que é de leitura obrigatória para entender o mundo. Ele já falava, né? Depois da lei da gravidade, ele não falou isso, mas ele criou a ideia de que tudo que for escasso e tiver muita demanda fica caro. A mão de obra aqui é exatamente isso. Mas voltando na imigração, vocês me cortam se a gente for terminar, não tem problema nenhum, eu volto outro dia. Voltando à imigração, os Estados Unidos precisa, ele vai continuar tendo, ele vai continuar precisando, a imigração é uma das poucas maneiras de solucionar isso. Quando teve a corrida espacial com a União Soviética, e os Estados Unidos ganhou, porque pousou Neil Armstrong na Lua, e depois dele nenhum outro país conseguiu pousar, criou-se uma frase nos Estados Unidos, dentro da NASA, que falava assim, ganhamos a corrida espacial porque os nossos alemães eram melhores que os alemães da União Soviética. Eles estavam dizendo, os nossos imigrantes que estavam aqui dentro eram melhores que os que estavam na União Soviética. E, de fato, quem inventou aquele foguete chamado Saturno V foi Von Braun, um alemãozão, fugindo da guerra. E era imigrante aqui. Super imigrante. Os donos do Google, né, os fundadores do Google, os pais do Steve Jobs, imigrantes. São da Síria, igual as minhas avós. Então, assim, o imigrante, claro, você vai pegar lá um meião americano que tem um preconceito, que
acho que nunca viu um imigrante na vida direito, que mora no meio de Little Rock, lá em Arkansas. Mas como grande regra geral, o americano ele é muito welcome para os imigrantes. Sim, sim. Sabe por quê? Muito quente. Porque se você subir 4 gerações, não tem um americano nativo. Não tem. E tá. Todo mundo veio de fora. Todo mundo veio de fora. Eu aprovei em EB2NW, barbeiro. Eu aprovei barbeiro, com ensino médio, com meu imenso respeito ao ofício dele. Amo ele, aliás, querido cliente. Não cito o nome porque o bar proíbe, óbvio. Mas ele fez vídeo no meu canal do Instagram, tá lá o vídeo. Eu aprovei técnico de ar-condicionado, eu aprovei vendedor de carro, eu aprovei... técnico de elevador, que consertava elevador. Uau. Todos esses com ensino médio. E também tem engenheiro negado. Acontece. Mas isso o cliente é avisado 70 vezes antes na consulta, no contrato, nos vídeos que a gente publica. Que depende muito do que o cliente vai fazer, né, Gustavo? Porque o não faz parte do jogo. E mais uma derrota minha, eu fui negado em Green Card. Com 2 mestrados e um PhD. Eu fui negado. E eu falei, paciência, cara. Vamos tentar de novo. Sim. E eu falava, ninguém me convidou para vir para cá. Eu vim porque eu quis. É verdade. Né? O Obama, na época o presidente Obama, o Obama não me chamou para vir para cá, cara. Eu vim porque eu quis, então o não faz parte do jogo. Vamos tentar de novo. E tem maneiras, e é isso que o escritório tenta sempre implementar com os clientes, de você manter um status em solo americano, por exemplo, como estudante, visto O, visto L, visto H, de você ficar com o status, tentar brincar em paralelo a isso, e se for negado, nada vai acontecer com você, porque status. Você tem solo aqui. Você tem status, você pode tentar 10 vezes. Sim. E, Gustavo, e aqueles brasileiros que a gente vê muito que tem passaporte europeu, facilita ou não? Não para Green Card. Mesmo processo? Para Green Card, não. Facilita porque eles têm alguns vistos, e o mais famoso chama-se E2, letra E de Ernesto, E2, através do qual tem o ESTA, no caso? É outra coisa. Outra coisa. ESTA é outra coisa ainda. O visto E2 permite essas pessoas, italiano, alemão, francês, uruguaio, paraguaio, português, espanhol, algumas cidadanias, permite essas pessoas abrir uma empresa em solo americano, mas é uma empresa de verdade. Sim. Não vem me falar, eu coloquei minha casa no nome da empresa, tá aí a empresa. É uma empresa, não, uma empresa mesmo. Empresa que existe. Tem cliente, faturamento, tem porta, tem ar-condicionado, ela existe. Na qual você investiu mais ou menos $120 mil. Okay. E com isso você ganha um visto muito bom de 5 anos em solo americano, renováveis por mais 5. E vai indo. E vai indo. Pode viajar com esse visto. Livremente. Pode entrar e sair livremente dos Estados Unidos. Então é só investir $120 mil. Só. Vamos deixar um ponto muito claro. Numa companhia de verdade. Mas ainda que eu faça tudo isso... A companhia tem que gerar alguma coisa. Ainda que a empresa exista, ainda que a empresa esteja ali, que eu mostrei os 120 mil, ainda assim o visto pode ser negado. De novo, faz parte do jogo. Gustavo, e aqui na Flórida eu já ouvi, tenho inclusive 2 amigas minhas que entraram nessa lei dos 10 anos. A lei dos 10 anos, desde que você mostre que elas têm filhos americanos, enfim, tem uma vida aqui. Essa lei, ela ainda é difícil? Quem pode entrar nessa lei? Quem, por um acaso, poderia procurar o escritório de vocês e falar, eu quero entrar nessa lei e existir grandes possibilidades de aprovação? Essa lei não existe pela Constituição americana. É proibido lei estadual de imigração. Certo. Um estado ele pode falar, eu no meu estado dou driver's license para ilegais. Isso é problema meu. Tem alguns estados que fazem. Exato. Agora, qualquer lei estadual que discipline a permanência legalizada é simplesmente inconstitucional. Essa lei não pode existir. Vez por outra, surgem leis de anistia, Andréia. Certo. Essa é uma delas. São inúmeros os requisitos, tá? São inúmeros. Então, essa lei está aberta? Sim. É uma lei que sempre esteve aberta. A anistia, ela existe e nunca mais sai. Não. Algumas têm prazo. Certo. Algumas têm prazo. Né? Então, ela coloca lá uma série de requisitos. Né? Tem umas que só beneficiavam os filhos, por exemplo. Tem umas que se você entrou com seu pai aqui e você era menor de 14,
A culpa não é tua. Aham. Logo, você está aqui tantos anos, menor de 14 quando você entrou, seus pais ou você não tem nenhuma atividade criminal, você pode pedir uma permanência legalizada em solo americano. Mas sempre lei federal. Tá? Existe, já aplicamos, já deu certo, mas a pessoa precisa preencher vários requisitos. É difícil. Tá? E voltando no EB2NW, por que é o mais famoso? Porque ele não precisa de investimento, não precisa outra cidadania, não precisa de parente americano, não precisa ser um gênio e não precisa de sponsor. É óbvio que ele é o mais popular. Aham. E quanto mais pedidos, mais negativas. Certo. É normal que isso aconteça. Né? Tem 400 pedidos de EB2 e 20 de EB1 lá dos gênios, talvez tenha 8 negativas de EB1, mas vai ter 120 de EB2. Mas essa do EB2 tem um número determinado que eles dão por ano para cada país? Não, vamos lá. Tem um número de green cards Que são, por ano, tem. Tá? E eles brincam com esses números. Pô, sobrou 15 mil de casamento esse ano. Ok, aí pode passar. Joga pro EB2. Entendi. Então é normal em final de ano assim, a fila Sai dá para green chuchu. card. Tá um monte de... A gente recebeu uma carta recentemente que a imigração quase pediu. Falou, olha, em termos chiques, eles falaram, o sujeito foi aprovado, ele é uma pessoa de interesse nacional, né? Por favor, manda um exame médico que eu quero dar algum encar para ele antes de novembro. Uau. Quase falando isso, né? A gente ligou porque ele falou, sai, para o que você está fazendo agora, vai fazer seu exame. Eles precisam de você aqui nos Estados Unidos. Estão Vem pedindo. embora. Está escrito lá, né? A gente quer mandar o green card antes de novembro. Porque a gente tem green card sobrando. Tá? Por países, vamos lá. Aí é um ponto Por perigosíssimo. países tem também isso. O Brasil não está nessa lista. Não? Se ele entrar, eu te aviso na época, e aí a coisa dançou. Aí dançou. Então, para o Brasil não tem limite não. de green cards Não. que podem ser emitidos, porque tem países que têm. Tem uns 4 países Qual que tem. país? China, México, Venezuela. El Salvador, Filipinas, Guatemala. Tem alguns países... A Venezuela não está nessa lista? Não. Tá? Aliás, são bem recebidos aqui. Tem Uau. visto de brinde para eles. Porque para financiamento venezuelano, mas a aí gente tem umas É restrições. outra coisa. Mandem lá essas coisas. Então, de vez em quando, o Congresso, que é a autoridade suprema nesse assunto, ela para e fala, olha, daqui a pouco vai ter mais chinês que americano. Então, a gente decidiu, e podem, a gente decidiu colocar os chineses numa fila própria. A gente decidiu colocar os indianos numa fila própria. Entendi. Tá? Entendi. O resto do mundo Tá aqui... tudo na mesma fila. Mas para essa aqui vai ter uma fila para cada país. Isso, em termos muito práticos, o que gera? O sujeito é aprovado como interesse nacional, por exemplo. Mas tem que entrar Na hora de ganhar o cartão, o green card, ele entra numa fila que às vezes é de 14 anos. Uau! Se isso acontecer com o Brasil, admito, aí acabou para nós. Nossa, Deus acabou. guarde Então o Brasil. aplica. Deus Aplica. guarde o Aplica Brasil. agora. Já vai Aplica logo. aplicar seus green cards. Quem quer, faz logo. E para esse pessoal que quer aplicar, Gustavo, qual que é a melhor forma de entrar em contato com você? Então, são duas formas. Muito obrigado por perguntar. O nosso site é greencardus.com.br. Greencardus.com. Letra U de United e S de States. greencardus.com.br. E o nosso Instagram, ele é @greencard_US. Tá? E eu tô lá em todas as publicações. Hoje tem live, por exemplo, também à noite, sobre o Visa Bulletin, sempre trazendo novidades. Então, por esses dois canais, você vai chegar na gente rapidinho e será um prazer atendê-lo. Nunca ouvi uma frase na minha vida profissional. Nunca ouvi. Tá? Isso o senhor não me avisou. Ai, que benção. 22 anos. Nunca um cliente, tá? Tô falando em público aqui, se alguém ouviu pode falar aqui nos comentários. Nunca ouvi essa frase. Porque tudo é passado em com muita clareza. Muita clareza antes da gente assinar, porque quem assina o contrato não é só o cliente, é o escritório também. Significa que nós estamos querendo essa pessoa lá dentro. Para ela entrar, ela tem que estar absolutamente ciente de tudo. Eu quero terminar com uma confissão para os mais jovens.
Quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, e eu gosto muito de estudar. Sou um cara esquisito pra caramba. Nós quase não percebemos isso, viu, doutor Gustavo? Sou esquisito pra chuchu. Não bebo álcool. Zero. Nem bombom de licor. Eu também. Estudo pra caramba, adoro estudar. Você me dá um lápis, um cafezinho, eu passo ali à tarde. Ai, que delícia. E tinha um concurso para me tornar juiz de direito no estado de São Paulo. Estudei anos. Mas estudei mesmo. Muito. Muito. Eu estudava, eu me lembro que eu cronometrava o estudo. Então, se eu parasse para fazer um lanche, eu parava o cronômetro. E no final eu anotava as horas que eu tinha estudado, horas líquidas. Tira 5 horas líquidas do seu dia útil. Acabou o dia. Acabou o dia. Úteis, acabou o dia. Úteis. Yeah. Eu chegava a estudar 9 úteis. Isso é o dia inteiro, literalmente. É. Porque se você dorme 8, se você tem as necessidades fisiológicas da vida com mais 5, 6 horas, acabou o dia. Foi muito tempo. De muita dedicação. E eu bombei por um ponto. Por um ponto? Eu lembro direitinho, a nota de corte foi 7,2, eu fiz 7,1. E fiquei muito mal na época. Eu fiquei posso muito mal. imaginar. Todos os meus amigos, meus queridos amigos, meus apoiadores, falaram, Gustavo, no próximo você passa de olho fechado. Sim. Só que entre este e o próximo, aconteceu uma tragédia na minha vida. A única que eu passei até hoje. Gente, tragédia não é a avó morrer. É tragédia. É outro patamar. Com o meu imenso respeito à minha vovó que morreu aos 105 anos. Não pode chamar de tragédia isso. Não, isso é curso Então, da vida. após essa minha tentativa, eu passei para a única tragédia da minha vida, o que me desabilitou a prestar o próximo. Eu perdi totalmente o foco, o estudo, tudo. Perdi o rumo e acabou que eu não prestei mais. Mas foi por um. Se eu tivesse passado, pensa uma coisa comigo, são 100, 200 testes. Vários você fica entre a A e a B, não fica? Fica. E o tempo correndo. Podia, Se uma dessas eu tivesse acertado, eu seria juiz de direito no estado de São Paulo. Eu jamais estaria aqui estarei hoje. aqui hoje. Verdade. Eu concordo. Para os mais jovens, muitas vezes isso vai acontecer. Você vai passar por uma bomba, uma derrota imensa na sua vida. Você vai falar, meu Deus, acabou tudo. E isso pode ser a chave da maior conquista da sua vida. E foi o que aconteceu comigo com a prova da magistratura, concurso 178 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, por não ter passado, hoje você abriu-se uma possibilidade que eu jamais iria seguir se fosse um juiz vitalício, concursado, inamovível, irredutível no estado de São Paulo. Sim. Jamais ia tentar, mas jamais. Então, foi essa derrota que me fez alcançar, na minha humilde opinião, a maior vitória da minha vida, que foi poder criar as minhas 2 filhas num lugar, pelo menos onde eu moro, aqui tudo é assim, muito parecido com o Jardim do Éden. Sim. A gente vive num idílio. Outra palavra nova. O que é o idílio? Tudo com letra I. Idílio é o utópico, é o irreal, é a cidade cenário. Você fala, não é possível, isso aqui é um ator passando. É o sonho. É isso aí. A criancinha com uma bike passando com uma bexiga amarrada. Isso aí. E o pai longe, sem preocupação, Tranquilo. ali conversando com a mãe, de mão dada. Eu falei, gente, isso é um cenário, isso aqui não é uma vida real. Realidade aqui para nós. Privilégio. É um privilégio. E foi privilégio meu falar com Que vocês. delícia! atender. Muito Ó, como é obrigado. que eu fechei o podcast? Eu vou te contar Arrepiada. depois, porque Amei. o pessoal Obrigado, aqui já amor. sabe. Muito legal. Eu também tenho uma coisa bem parecida com isso, que nós já contamos no podcast, então eu vou te contar, porque é exatamente isso. A gente não entende os planos de Deus, mas sempre existe um porquê de todas as coisas. E é isso. O seu Que porquê bom está que você aqui. entende. Edílio. É isso a Com I, palavra? tudo com I. Idílio. Edílio. Idílio. Obrigada. Gustavo. Gustavo, você é um querido. Obrigado, foi um imenso Olha, prazer. e quanta sabedoria, hein? Imagina. Quanto conhecimento. imagina. Quanto A conhecimento. gente trocou muito aqui. Foi muito legal ter você aqui. Foi para Eu mim também. literalmente fiquei sem palavras aqui, só tentando sugar o máximo possível de informação
Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi uma honra. Haverá outro se quiser. Com e certeza. queria convidar os brasileiros que querem ver se tem possibilidades, às vezes, de migrar. GreenCard_US lá no nosso Instagram. Fale com a gente, fale conosco, será um prazer atendê-lo, será uma honra. Muito obrigado. Nossa, que honra, Gustavo, muito obrigado. E você que esteve aí nos ouvindo, se não conseguiu entender hoje que você pode, eu não sei quando é que você vai entender, porque o Gustavo realmente provou para nós que você pode.